Bom, voltando aqui, né? Quanto ao desempenho organizacional, todas elas exigem eficácia e eficiência no desempenho. Eficiência, a ênfase nos meios, fazer corretamente as coisas, resolver os problemas, salvaguardar os recursos, cumprir tarefas e obrigações, treinar os subordinados, manter as máquinas, frequentar a igreja, rezar, jogar futebol com arte. Então, isso aqui é o que se enquadra com eficiência. E o que seria a eficácia? A eficácia, a ênfase nos meios, a eficácia ela dá uma ênfase nos resultados. Fazer corretamente as coisas é fazer as coisas corretas, as coisas certas. Resolver problemas, atingir objetivos, otimizar o uso dos recursos, obter resultados, dar eficácia aos subordinados, as máquinas sempre funcionando, sempre em funcionamento, praticar valores religiosos, não só frequentar a igreja, ganhar o céu, não só rezar, e ganhar o jogo, não só jogar bem. Isso são só para fazer um alencar o que é a eficiência, a diferença entre eficiência e eficácia. Beleza? Então, vamos lá. Princípios básicos da organização: divisão do trabalho, especialização e hierarquia. Né? Hierarquia com autoridade, responsabilidade e delegação, e a questão da amplitude administrativa. Vamos ver cada uma delas agora. Divisão do trabalho. Vocês lembram que tanto o Taylor como o Fayol, ele falou nessa questão da divisão do trabalho, principalmente Taylor, né? Ou seja, ele pegou, eu citei lá o caso do trabalho que a gente até fez, no caso das canetas que eu botei vocês para trabalharem, falei sobre a questão do trabalho e vocês fazerem essa divisão, né? Então, a questão da divisão do trabalho surgiu com a Revolução Industrial e significa a decomposição do processo complexo de trabalho. Ou seja, pegar um método, um produto, ver quais são as etapas, ou seja, quais são os trabalhos que devem ser desempenhados nesse produto e separá-los, dividi-los em etapas, fazer com que as pessoas possam se especializar cada vez mais nessa etapa, como vocês fizeram no trabalho lá das canetas, beleza? É a base da eficiência, né? Tem como consequência a maior produtividade e a redução de custos. Lembro que eu passei para vocês um período para vocês trabalharem, vocês conseguiram atingir aquele período, aquele tempo, né? Então conseguiu uma produtividade com menor custo. A administração também pode ser dividida em níveis, onde nós chamamos os níveis organizacionais. Tem um nível institucional, o intermediário e o operacional. Nesse nível operacional é onde está a administração das operações, supervisão das execuções e das tarefas e operações da empresa, ou seja, é aquela base da pirâmide, né? Nesse operacional, ele tem como chefe imediato os supervisores, os intermediários, né? Ou seja, está o lado mais humanístico, onde tem aqui os gerentes, que sofrem influência e são responsáveis por desempenhar o que é decidido no nível institucional, que é onde está a administração de cúpula, né, definição dos objetivos, planejamento, organização, direção e controle. Aqui tem como responsáveis diretos os diretores e presidentes. Na base dele, né, a base de tudo, está a execução das tarefas e operações que são definidas lá na cúpula, certo? Na cúpula da administração, onde estão os funcionários e operários. Beleza? Em níveis hierárquicos, né, a administração ela fica localizada nesses 3 níveis, no nível operacional, no nível intermediário institucional, e a base dela é onde está a operação. Então, a administração ela tem como objetivo dar suporte à operação, ou seja, fazer com que as pessoas possam operacionalizar, possam chegar ao objetivo decidido dentro da estrutura administrativa. Especialização, com a divisão do trabalho, surge a questão da especialização. Aí a gente volta lá no estudo de tempos e movimentos, e lembra lá daquele do filme, né, Tempos Modernos, de Chaplin, onde ele fica super especializado.
O objetivo da divisão do trabalho realmente é a especialização, é fazer com que cada órgão ou cada cargo passe a ter uma função específica, né? Ele passa a ter uma especialização, ele passa a ser bom naquilo que ele faz. A separação do planejamento da execução proposta por Taylor é uma consequência do princípio dessa especialização, né? Então, o que Taylor fez foi fazer aquela separação, o planejamento da execução. Nós usamos o caso da cadeira. A cadeira ela tem o assento, tem o encosto, tem os pés. Então eu separo ela por trabalho, certo? Por etapas de trabalho, a produção do assento, a produção do encosto e a produção das pernas e a montagem dela, né? Então, para cada um desses setores, eu especializo meus operários para que eles possam ficar expert no que eles fazem. E aí eles conseguem produzir a cadeira. Hierarquia representa a distribuição da autoridade e responsabilidade entre os níveis, certo? De autoridade, responsabilidade e delegação de poder. A autoridade é o direito de mandar. Quanto maior a autoridade, maior será a responsabilidade. Se nós voltarmos aqui na pirâmide, né? Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. O nível de responsabilidade do operário aqui, o funcionário, ele é infinitamente menor do que a responsabilidade do presidente. Por quê? A tomada de decisão ou um erro cometido aqui na presidência pode impactar em toda a estrutura organizacional, diretamente nos gerentes, supervisores e principalmente na base organizacional. Então, quanto maior a autoridade, maior a sua responsabilidade. Responsabilidade é o dever de responder pela sua autoridade, e a delegação de poder é o processo de transferir autoridade e responsabilidade para subordinados. E nós analisarmos novamente aqui a pirâmide, a presidência, ela delega, né? Ela traça os seus objetivos, faz o seu planejamento, organização, direção e controle, e delega aos seus gerentes o poder de autoridade e responsabilidade em cumprir esses objetivos delegados e cumprir esse planejamento administrativo. Os gerentes, consequentemente, repassam para os seus supervisores, que são responsáveis pela administração, operação e supervisão e execução das operações e tarefas da empresa, que passam para os funcionários o desejo de atingir os objetivos traçados pela cúpula. Então, a autoridade ela está diretamente ligada à questão da responsabilidade. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. A responsabilidade é o dever de ter autoridade e a delegação de poder é a transferência de responsabilidade e autoridade para cargos inferiores. Certo? Professor, gerou uma dúvida. E o que é que isso tem a ver diretamente com a administração? Tal? Bom, vamos pegar o caso aqui na própria escola, né, da faculdade. Nós temos um diretor na instituição, o diretor delega poderes ao coordenador do curso para tomar decisões com relação aos professores, aos alunos, né, para resolver alguns problemas. Ele tem poderes para resolver alguns problemas, e o coordenador transfere para o professor a responsabilidade e autoridade de algumas atividades, como, por exemplo, o domínio do seu conteúdo e os métodos aplicados na didática dos conteúdos, né, que a gente trabalha em sala de aula. Então, se nós analisarmos, por exemplo, aqui a pirâmide, aqui estão os diretores das escolas, os coordenadores e os professores. E aqui embaixo está a peãozada, que são vocês, né? Brincadeira, mas seria a base de tudo. Ou seja, vocês é que serão o reflexo, né, do trabalho executado por essa administração. Se vocês forem bem no mercado de trabalho, eu fui bem como professor, o coordenador foi bem por ter me indicado como professor, e a direção foi bem por ter passado poderes para a coordenação, de ter contratado um professor bom que treinou seus alunos maravilhosamente bem. Se vocês forem mal, né, forem maus no mercado de trabalho, consequentemente eu não fiz um bom trabalho, consequentemente o gerente, o coordenador aqui também não fez um